Olá! Esse vídeo tem por objetivo ensinar vocês a criarem gráficos de colunas. Eu dividi esse nosso vídeo para explicar para vocês 3 tipos de gráficos de colunas diferentes, né? Um gráfico utilizando apenas uma única série de dados, 2 séries de dados ou múltiplas séries de dados. Vamos iniciar aqui com gráficos com uma única série de dados. Se você criar um gráfico de colunas, linha ou qualquer tipo de gráfico, usando apenas os dados do produto A, isso significa que você criou uma única série de dados. Então, no teu eixo X, você terá os meses e no eixo Y você terá os valores, vendas, enfim, o que for relativo àquele teu determinado produto, nesse caso aqui o produto A. Então, esse tipo de gráfico é geralmente mais simples, já que apresenta apenas uma única variável, facilita a visualização e interpretação de dados. E fica claro e direto também o desempenho ou comportamento dessa variável ao longo de um tempo ou de diferentes categorias. Com uma única série de dados, é mais fácil identificar tendência, pico, queda ou padrão nos dados. Como que nós criamos, então, um gráfico com uma única série? No caso que vou ensinar para vocês a criar um gráfico de barras no Excel. Primeira coisa, vocês selecionam, marcam aqui todos os dados de vocês. Depois nós temos aqui no menu Inserir, nós temos aqui uma parte específica somente sobre gráficos. Aqui, ó, neste ícone, então, simulando aqui barras, né? Então, nós temos aqui os gráficos de barras. Quando clicamos aqui, ele vai nos mostrar tanto barras verticais quanto horizontais. E aqui nós podemos selecionar o tipo de barra que nós vamos utilizar. Então, tem desde barras empilhadas, barras agrupadas, ou barras que não estejam, né, desagrupadas, tá? Conforme vocês vão passando o mouse aqui, ele já vai mostrando como fica o teu gráfico, né? Então, se vocês perceberem aqui na parte de baixo, ali ele mudou, né, o formato. Vou selecionar isso daqui. Então, ele coloca o nosso gráfico. Quando nós clicamos no gráfico, note que ele vai criar aqui, ó, 2 menus. Então, ele até coloca com uma cor em verde para dar um destaque, que este menu ele só aparece quando eu estou em cima do objeto do gráfico. E ele traz aqui formatar e traz aqui o design do gráfico. O gráfico, nós temos um estilo, né? Então já tem alguns estilos aqui pré-determinados. Se vocês forem passando o mouse, ó, também ele já vai mostrando qual seria o estilo daquele gráfico seu. Eu vou pegar aqui o primeiro que nós temos aqui. E aqui, ao lado, nós temos o esquema de cores. Então, se eu quero aqui um monocromático, então ó, ele vai me dar aqui diversas cores. Então, eu quero aqui em tons de azul. Essas opções que nós temos aqui, elas também estão disponíveis neste canto aqui, né? Então, tem aqui, ó, o estilo deste meu gráfico. E eu tenho aqui também a cor. Então, de uma maneira mais rápida, eu também posso estar acessando, né? Está em duplicidade, né? Tanto lá no menu, quanto aqui nesse menu lateral, essas opções aqui que eu tenho. Note, ó, eu troquei a cor, ele muda também a cor dos outros designs, né? Então, você pode estar selecionando um que mais te agrade. Cada gráfico ele tem diversos elementos. Então, tem, por exemplo, aqui temos linhas, aqui nós temos os dados aqui da nossa barra do eixo Y, os dados aqui em relação ao nosso eixo X, o título. Esses elementos gráficos aqui, nós podemos adicionar eles ou remover eles. Mas antes de mostrar o adicionar e remover, nós temos aqui alguns layouts. Então, ó, ele traz um layout que ele altera esses elementos que estão aqui dentro do nosso gráfico. Então, por exemplo, ó, aqui ele adicionou, ó, um título para o eixo Y, um título para o eixo X. Mudou, é claro, aqui o formato aqui das barras, né?
Ó, nesse daqui, ele colocou o título, colocou uma quantidade maior de linhas e adicionou aqui uma legenda. E já removeu o título, né, do nosso gráfico, né? Esse nosso gráfico agora aqui ele está sem título. Então, isso daqui é de acesso rápido. Você pode estar pegando algum design desses aqui de uma forma mais rápida. Porém, cada elemento desses aqui nós podemos formatar. Eu posso formatar ele desde clicando diretamente aqui. Por exemplo, quero remover as linhas. Seleciono aqui as minhas linhas e clico lá em apagar, né, no delete lá do seu teclado. Ó, removeu as linhas do meu gráfico. Eu quero remover aqui a legenda. Selecionei, mandei apagar, delete, apagou. Tá? E eu posso acessar eles também diretamente neste ícone aqui, ó, adicionar elementos gráficos. Então, por exemplo, eu removi ali as linhas, quero colocar as linhas novamente. Venho aqui em linhas de grade, adiciono as linhas da grade. Eu quero colocar aqui não quero título no meu gráfico. Note, ó, conforme eu já vou passando aqui, ele já vai me dando ali o como que vai ficar, né? Então, ó, não quero, ó, ele removeu o título. Quero o título, colocou o título. Não quero esse título, quero trocar aqui para produtos A. Dou um duplo clique nele e eu edito o meu título aqui do meu gráfico. Então, aqui tem diversas, né? Desde linha de tendência, quando for o caso de você adicionar uma linha de tendência para os seus gráficos. Aqui as legendas. Como é uma única série, não faz sentido eu colocar legenda. A legenda vai fazer sentido quando tem múltiplas séries ou mais séries para poder identificar cada um deles, né? As linhas da grade. Aqui, isso daqui é utilizado mais para mostrar barras de erro, né? Então, quando tem a parte estatística de dados, então ele é bastante útil. Tipo de dados. Então aqui, ó, se eu quero colocar na parte inferior os dados que representam, né, da onde que vieram esses dados, o produto A, quais são os valores e os dados. Então eu coloco aqui essa minha tabela, né, representada aqui na parte inferior do meu gráfico. Rótulo de dado. O rótulo de dados, você só tem que tomar o cuidado no seguinte. Se eu tenho, por exemplo, eu coloquei aqui centro, e eu quero aqui, vamos mudar a cor aqui para azul. Note, ó, que o número aqui ele não está claro, né? Então eu tenho que de alguma forma mudar a cor deste meu número para que ele se torne visível. Senão ele não vai ficar visível, né? Então aqui vocês têm que escolher o quê? Fundo claro, cor escura, fundo escuro, cor clara, né? Então se mudar, colocar o rótulo de dados, tem que ter essa preocupação. Idem, se eu venho agora aqui, ó, e quero mudar aqui o rótulo de dado, colocar na parte externa. Note que ele desapareceu, não é porque desapareceu, é porque ele está aqui, ó, só que ele está com a cor em branco, né? Então eu teria que vir aqui e alterar ele para preto. Então tem que ter apenas esse cuidado aqui em relação à parte do gráfico. Esses menus que eu tenho aqui também, eu tenho a opção de acessar eles diretamente aqui. Ó. Então, ó, esse sinalzinho de mais, neste ícone eu tenho aqui as opções. Quero aqui linha de grade, não quero linha de grade. Ó, removi tudo. Não quero barra de dados. Não quero rótulo de dados. Não quero título. Os eixos. Vamos deixar aqui apenas o eixo da horizontal. Então, vocês conseguem também, de uma maneira rápida, acessar as configurações aqui desse teu gráfico através desses menus aqui lateral. Um gráfico com duas séries de dados exibe informações sobre duas variáveis diferentes, né, em um único gráfico. Cada série de dados representa uma variável distinta e pode ser comparada ao longo do mesmo eixo, né? Então aqui, ó, eu quero comparar o mês de janeiro, então eu consigo comparar ao longo deste eixo, ou
ao longo de categorias. E ele é bastante útil para visualizar e comparar desempenho e comportamento de duas variáveis de forma simultânea, né? Então, permite comparar duas variáveis diferentes lado a lado, ajuda a identificar possíveis correlação ou padrão entre as duas variáveis, e pode ser um pouquinho mais complexo de interpretar, né, do que o gráfico de uma única série, né? Porque ele vai fornecer mais informações. Como é que eu faço para criar um gráfico, então, com duas séries? Então, tenho as duas séries aqui. Seleciono o meu conjunto de dados e, da mesma forma, tenho que inserir a opção aqui de gráfico de barras. Note que ele já trouxe aqui, ó, no mesmo mês, a variação aqui dos dois produtos, produto A e produto B. Vamos pegar aqui um layout aqui que me traga aqui a legenda. Então, ó, já trouxe aqui, ó, o que é o produto A e o que é o produto B. Ah, tá muito colorido, quero uma cor mais distinta, né? Então, vamos aqui em cores, vou pegar aqui um monocromático. Então, ó, já dá aqui uma visão diferente, né, desses meus dados aqui nesse meu gráfico. A formatação, o como criar este gráfico, funciona igual ao criar um gráfico de apenas uma única série, né? Então, layout é o mesmo, barras de... as formatações, né, dos elementos gráficos aqui serão os mesmos, tá? Não vai alterar em nada daquilo que já expliquei para vocês ali de como criar um gráfico aí com apenas uma única série. Um gráfico com múltiplas séries de dados exibe informações sobre duas ou mais variáveis simultaneamente. Cada série, então, vai representar uma variável diferente e é geralmente distinguida por diferentes cores, estilo da linha, da coluna, né, e no gráfico. E vai permitir você comparar, então, diretamente várias séries de dados ao longo dos mesmos eixos. Pode ser também um pouco mais complexo a análise, uma vez que nós temos uma quantidade maior de dados, né, mas ela vai fornecer uma visão detalhada e abrangente, tá? E onde você vai conseguir aí identificar relações, diferença entre as séries. Como é que eu crio, então, aqui um gráfico de colunas com múltiplas séries? Então, tem aqui, ó, os produtos nas minhas colunas. Nas minhas linhas aqui eu tenho os meses. Eu seleciono o meu conjunto de dados e sigo o mesmo padrão. Inserir gráfico de barras. Ele me trouxe aqui a minha série. E a formatação segue o mesmo estilo. Vou colocar lá nesse estilo aqui. Quero mudar agora aqui os meus eixos. Não quero eixo horizontal. Vamos adicionar agora aqui tabela de dados e rótulo de dados na parte superior. As cores... Vamos dar aqui as cores em um monocromático. Eu quero alterar aqui comparação, comparar venda de produtos. Pronto, tenho aqui o meu gráfico aqui de uma forma bem simples, né? E agora que vai da curiosidade de vocês de explorarem aqui as diferentes formas que você tem aqui para criar o teu gráfico e da criatividade, né, do design que você vai dar aqui para os seus gráficos.